Aleluia, aleluia. Esse louvor é um sucesso. Obrigado. Amém, igreja. Pode se assentar, por favor. Boa noite. Boa noite. Eita. Eita. Rapaz, a gente precisa do corpo nosso glorificado logo para aguentar essas coisas. Eu tô meio tremendo aqui um pouco. Ei, aleluia. Eita, glória. Eita, irmãos, como a presença, né, a presença perceptível de Deus, ela é boa, né? Agradável. Aleluia. E a gente só pode estar nessa presença, a gente só pode perceber e gostar de estar nessa presença por causa de uma coisa apenas, por causa de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele morre na cruz para que a gente fosse feito uma nova natureza. E dessa forma a gente pudesse não ter a presença de Deus em nós, mas também a gente conseguir suportar a presença de Deus. Se a gente vê no Antigo Testamento, não era qualquer pessoa que adentrava na presença de Deus. Se quiser botar a apresentação ali, pode já deixar no esquema. No Antigo Testamento não eram todos que entravam na presença de Deus. Tinha um sacerdote que ele era responsável por isso. Ele precisava se preparar, e se ele não tivesse preparado, ele era consumido, né? Ele era morto, tanto que ele entrava com um cordão amarrado à cintura para, se acontecesse alguma coisa, eles conseguissem puxar ele lá de dentro, porque se alguém entrasse, não ia dar certo. Mas hoje, graças a Jesus Cristo, a gente desfrutou, né? Desfruta essa presença manifesta de Deus no nosso meio. E ela não é algo terrível para nós. Muito pelo contrário. É prazeroso por causa dessa nova natureza nossa. E a gente vai ver isso aqui, hoje à noite. Justiça de Deus. Né? Em que situação nós nos encontrávamos e que situação nós estamos agora, mais que vencedores. É para lá que aponta. Tem que ligar antes. Aí, glória a Deus. E hoje a gente vai abordar esses tópicos. Justiça de Deus. Definições, a importância de estudar e compreender a justiça. Como não pode faltar, tem que ter um sumáriozinho na minha... para organizar o negócio. Foi eu que apertei? A importância de estudar e compreender a justiça. Justiça, a condição original do homem. Aí, como a morte se propagou entre todos os homens. A necessidade de justiça, a justiça no Antigo Testamento, a justiça no Novo, a ressurreição de Cristo, a base legal para a justiça e justiça, dom de Deus. Isso é da matéria do Rema, justiça de Deus. É claro que não está toda a matéria aqui, é só uma pincelada. Eu olhei a apostila lá e tirei os tópicos que eu achei interessante a gente abordar. E começando com definição, né? Definição é importante para a gente conseguir botar os pingos nos is, quase que literalmente, né? Olhando aqui a língua portuguesa, em conformidade com o direito, né? Justiça, em conformidade com o direito, dá a cada um aquilo que é seu. Do grego, de kaiosune, o estado daquele que é como deve ser, condição aceitável para Deus. Justificar é o verbo, né? Pronunciar formalmente a sentença de aceitação, declarar legalmente justo, absolver. E justificação, que é o substantivo, o atos livre da graça de Deus para a remissão dos pecados. Ele passa a nos aceitar como justos, decorrente da mudança da situação de pecador. E justiça de Deus agora. A gente falou de justiça de Deus. É a capacidade de estar diante de Deus sem medo, culpa, complexo de inferioridade ou condenação, como se o pecado jamais tivesse existido. É uma condição instantânea do crente no momento em que nasce de novo. Instantânea. Na hora que ele recebe o batismo no Espírito, ele já tem essa condição, nova natureza, né? Um novo ser recriado, santo, separado.
então ele pode desfrutar já da comunhão com Deus. Porque o pecado, a Bíblia fala, é o salário do pecado é a morte. E morte, ele está falando da morte espiritual. A gente, não sei se, vamos fazer uma revisão, são 3 mortes, né? A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A física é a separação do espírito do corpo. A morte espiritual é a separação nossa de Deus por causa do pecado. E a morte eterna é a separação permanente de Deus. Ou seja, nunca mais será possível a comunhão com Deus. Então, quando a pessoa nasce de novo, recebe a Jesus Cristo, ele passa a ter essa condição instantânea de vivo, né, com coração de carne, igual disse o profeta, né? Trocou o coração de pedra por um coração de carne. Igual diz aquela música, recebi um novo coração do Pai, um coração regenerado, um coração transformado. É bom a gente estar cantando e tendo essa revelação, né? Renovando a nossa mente. A gente recebeu um novo coração perfeito, santo. E por isso a gente pode estar aqui, desfrutando dessa manifestação da presença de Deus. E a importância de estudar e compreender a justiça. Ela é o tema central do Novo Testamento. Jesus Cristo é o tema central da Bíblia. E a justiça ela veio por meio de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo ele veio satisfazer a justiça. Justiça do quê? O homem caiu. A gente vai ver mais para frente esses detalhes. Mas o homem caiu e ele necessitava de uma redenção, de uma justificação. E Jesus Cristo ele veio cumprir essa necessidade de justiça. Porque Deus é santo, ele não podia simplesmente burlar a própria justiça dele, a própria lei dele, né? Ele é santo, ele não pode pedalar, digamos, né? Não, vamos aqui, esquece que o homem fez isso, a partir de hoje está todo mundo salvo. E resolveu o problema, vou ter comunhão com todo mundo, apesar de ninguém estar satisfazendo a condição de estar naquela posição. Ele não pode fazer isso. Na verdade, ele não deseja fazer isso, ele ama a justiça. Então, ele precisava cumprir em alguma coisa. A gente vai ver no Antigo Testamento como que era e como que foi no Novo Testamento. Aqui já tem um spoiler, Jesus. Aí, compreender a justiça de Deus, ela regenera e coloca o homem numa posição perfeita. Romanos 5,1 diz, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Ou seja, antes éramos inimigos de Deus. A gente jogava no outro time. Mas só que por meio de Jesus Cristo, na justificação, a gente agora passa a fazer parte da família, né, do time de Deus. E a gente tem paz com Ele. Por isso a gente pode ter essa comunhão com Ele. Que a gente saiu A gente vai ver mais para frente, né, de novo, mas já estou adiantando. A gente sai de uma família e faz parte de outra família. A gente vai ver como é que isso acontece. A justiça, ela é o produto da redenção. Romanos 3,24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, ali não é usa não, por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Ou seja, ela é o produto da redenção. A redenção, ela veio redimir, né? Ou seja, cancelar, aniquilar toda a dívida que tinha. Então, a gente não precisa ficar vivendo, pensando, né, se sentindo condenado. Ela é fundamental para ver a autoridade do crente. Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio ou intermédio de um só, Jesus Cristo. Intermédio eu coloquei porque essa palavra ela é muito... Ela simboliza bastante o que é. Intermédio é estar entre duas coisas, né? É no meio do caminho entre duas coisas. E Jesus foi o caminho, né? A Bíblia fala que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia fala que ele é o novo e perfeito caminho para a gente chegar até Deus, se chegar até Deus. Então ele estava entre nós e Deus. E aí, por causa disso, a gente consegue se achegar a Deus. Então é por intermédio de Jesus Cristo só. Mais nada. Não há obras, não há nada que possa substituir Jesus Cristo. A justiça é o tema vital para compreender o caráter de Deus. A justiça, como eu já falei, ela faz parte de Deus. Ele ama a justiça. E aqui a gente vê em Salmos que ela faz parte do caráter de Deus. Salmos 89, versículo 14, fala assim, a justiça e direito são o fundamento
do seu trono. E Salmos 11:7, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, porque Ele é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Ou seja, Deus, Ele se pauta pela justiça, Ele não tem como agir de forma injusta. E por isso, a necessidade de Jesus Cristo. Ela nos capacita a andar de modo digno, como filhos de Deus. Eu vou pedir para abrir ali em 1 João 3, 6 a gente vai ler do 6 até o 10, por favor. 1 João. João 3, do 6 ao 10. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Ali, ó. Ali ele fala, né, que ela nos capacita a andar de modo digno. Então ele já começou aqui. Todo aquele que permanece nele, Jesus Cristo, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, ou seja, a divina semente está plantada na pessoa. Ora, este não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Ou seja, é a semente, é a justiça de Deus, é Jesus Cristo em nós que nos capacita a andar de modo digno. Aqui João falou disso. Então já está dentro de nós. A gente já é nova natureza, a gente é uma natureza perfeita, santificada. Já faz parte de nós não pecar, não viver como o mundo, né? A gente pode errar, né? Mas na mesma hora a nossa consciência, que é o Espírito Santo, ele nos alerta. Olha, enquanto o mundo está fazendo e achando que está certo, achando que está mentindo e acha que está certo, mentir, está fofocando, falando mal do outro para conseguir uma promoção, e ele acha que é assim, não, o jogo é assim. O Filho de Deus, ele não, isso aí arranha dentro dele. Ele fala, não, isso não está certo. Existe um espírito dentro, vivo, recriado, que não consegue conviver, coabitar com aquele tipo de procedimento. Então, a justiça de Deus, ela capacita a andar de forma digna. Ela é a nossa confiança na aproximação perante o trono. É o que a gente já acabou de falar no início. Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Confiadamente, ou seja, quando você chega na casa do seu pai, você chega, pai, com licença, posso sentar? Posso pegar uma água? Aí ele fala, não, aqui, ó, se achega confiadamente ao trono, ou seja, você está já numa posição aceitável com Deus. Você está já na sua devida posição com relação a Deus. Você não precisa temer a Deus, nesse sentido de ter medo, assim, né? Não temer a Deus, fazer as coisas de qualquer jeito, né? Mas você não precisa ter medo de achegar a Deus, né? De achar que é o complexo de inferioridade. Nossa, né? Igual a gente vê no Antigo Testamento. Não, aparta de mim, porque não sei o quê. Não, a gente pode se achegar com confiança a Deus. Falar, pai, eu estou aqui, quero ter uma comunhão com você, quero conversar com você, eu te amo e ter um relacionamento com Ele. E isso foi por causa da justiça. Ela nos ajuda a viver livre do passado. 2 Coríntios 5, 17, 19, é aquele texto que fala que quem aceita Jesus foi feita nova criatura. Todas as coisas foram feitas novas. O resto ficou para o passado. Ou seja, a gente não precisa viver pensando nas coisas que fez no passado. A gente já foi livre de todas essas coisas, a Bíblia diz. Então, a justiça também nos dá isso. A gente não precisa mais ficar preso às coisas do passado. A falta de entendimento desse assunto nos priva de viver a vida que Deus idealizou para nós em Cristo. Pois quem não sabe quem é, não sabe o que tem e o que pode. E
vindo da justiça, Jesus, o centro da Bíblia, a justiça, o centro do Novo Testamento, e o amor de Deus nos promove, né, nos propicia. Tudo isso aqui, né, são as matérias do Rema. Quem não fez, corra, faça sua inscrição até dia 31 de dezembro, 20% de desconto, hein? Não fique fora dessa. E são essas matérias do Rema. E isso é uma visão particular mesmo, que eu vejo ali como a justiça de Deus, ela veio no sentido de nos colocar nessas coisas, né? O fundamento da fé. A fé, a salvação, ela é por meio da fé, da justiça que se cumpriu. De que Jesus morreu, ressuscitou dentre os mortos, para que a gente fosse livre do pecado, né? Recebesse a redenção. Então a justiça, a gente crê nela, é pela fé. E a gente recebe a Jesus Cristo e conquista essa justiça para nós. Conquista não, toma posse, né? Porque ela já foi conquistada. Realidades da nova criação, o que você era antes, o que a gente é hoje, caráter de Deus, aliança de sangue, Cristo aquele que cura, a cura faz parte da justiça de Deus, porque ele se fez maldição, encravou ali na cruz, e a doença é uma maldição da lei, e ele foi e cumpriu isso. Então, doença também, ó, cura divina, submissão à autoridade, vida de prosperidade, oração, a matéria Gálatas, que fala muito exatamente sobre justiça, sobre Jesus Cristo, porque Gálatas, o contexto era alguns ensinos judaizantes, né? E o autor de Gálatas, ele escreve para rebater esses ensinos, né? Que queria colocar um jugo sobre o povo, e ele fala, não, é pela fé, pela justiça. A manifestação do Espírito, a autoridade do crente, a gente viu, né? Jesus Cristo morreu, ressuscitou, recebeu o nome, está sobre todo nome, e esse nome foi outorgado a todos nós. Atos dos Apóstolos é o Atos do Espírito Santo, ou seja, a consequência da morte de Jesus Cristo, o Espírito Santo veio habitar em nós, doutrinas básicas, evangelismo, fruto do Espírito, unção. Posso ficar aqui a noite toda falando dessas matérias, mas só para a gente entender como a justiça de Deus, ela é importante, a gente conhecer isso, para que o diabo não encontre lugar na nossa vida para nos acusar, para nos condenar, para lançar alguma mentira que venha tentar nos parar. Uma mentira, o que é mentira? Vai de encontro à palavra, que não é consoante com a palavra de Deus. Então, é importante a gente estar tendo essa consciência, o que foi a justiça de Deus, né? Através de Jesus Cristo, né? Então, vencemos 2 tópicos, falta só mais isso pouquinho. Aí a justiça, a condição original do homem, né? O homem, quando ele foi criado, se eu não me engano, já tem uns 2 cultos que trata desse assunto, né? O último que eu ministrei há um mês atrás também abordou bastante sobre isso, então a gente vai fazer uma revisão rapidinha, né? Deus, quando criou o homem, ele criou o homem perfeito, com a natureza semelhante à de Deus, tanto que ali, ó, Gênesis 1:26 fala, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então, ou seja, a mesma natureza de Deus, perfeita. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai de novo, ó, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. A terra é domínio do homem. A gente acabou de ver aqui em Gênesis, Salmos, ele ratifica isso. Salmos 115:16. Os céus são o céu do Senhor, mas a terra deu-a aos filhos dos homens. E Salmos 8:3-6 também diz, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que os visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. De glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Ele está falando dos homens. Ou seja, a terra, quando Deus cria, ele entrega o domínio dela para o homem. E o que acontece?
as duas árvores, né? A condição original do homem ali, as duas árvores, vem a queda do homem. No jardim do Éden, Deus plantou, além das árvores frutíferas, duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento. E ele só deu uma ordem: não comer da árvore do conhecimento. E ali, em Gênesis, a gente vê essa ordem de Deus. E no Gênesis 3, a gente vê que viu a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento. Tomou o seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu dela. Ou seja, desobedecer a Deus, entra o pecado, e o salário do pecado é a morte. E lembrando que a morte é a separação de Deus. Então, nesse momento, o homem ele cai, ele passa a ter uma outra natureza, semelhante à natureza do Satanás, pecadora. E a consequência disso, medo. Tive medo e me escondi, Adão disse. Vergonha, percebendo que estavam nus. Senso de culpa, esconderam-se da presença de Deus. A presença de Deus, eles se esconderam dela. Complexo de inferioridade, quebra do relacionamento. Deus chega e fala: onde estás? Ou seja, ele já não estava mais vendo o homem, porque o homem já não estava na posição original dele. Perda do domínio. O Deus deste século, ou seja, a Bíblia fala várias vezes, o Deus desse século, o príncipe desse mundo, ou seja, o domínio da terra passa a ser de Satanás nesse momento. Ele deu o golpe aí, e ele pegou o domínio da terra para ele. Por isso, as coisas que acontecem na terra, hoje, e sempre aconteceram, e hoje, principalmente. A mudança na família, ou seja, o homem deixou de fazer parte da família de Deus para fazer parte da família de Satanás. Ele passa a ser inimigo de Deus, tanto que a Bíblia fala filho de Satanás, né? Quem não recebe a Jesus Cristo, quem ainda não recebeu Jesus Cristo, a Bíblia compara a filho de Satanás. Parece algo pesado, mas isso significa o quê? Você ser filho de alguém é porque você tem aquelas características, né? Esses dias eu estava na reforma lá, eu chamei um vidraceiro que conhece meu pai na época que ele trabalhava numa distribuidora de vidro, para fazer um serviço. Aí ele conversando comigo e tal, aí daqui a pouco eu fiz um negócio assim, aí ele riu, aí ele, rapaz, igualzinho seu pai, né? Ou seja, tem as características, tem os trejeitos, e filho do diabo é isso, pecador, porque a gente viu que lá em João, 1 João, ele peca desde o início, ele está pecando desde o início. E quem é pecador é filho do diabo porque tem as mesmas características, né? Ama a mentira, ama essas coisas aí. Não precisa nem citar. Mudança no reino. A Bíblia fala que a gente foi transportado do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Ou seja, então a gente estava naquele império e foi transportado. Então houve a mudança do reino, de onde você fazia parte. Sua cidadania, né? A nossa cidadania, ela mudou. Agora a gente é embaixador, né? A gente é cidadão do céu. E a gente não é desse mundo. A gente agora está só de passagem como embaixadores, defendendo, né, buscando as coisas, os interesses da nossa pátria real, a nossa pátria celestial. Mudança na natureza, filhos da ira, né? Ou seja, uma natureza caída, uma natureza pecaminosa. Consequência de tudo isso, a morte, a separação. E como a morte se propagou entre todos os homens, né? Pode vir essa pergunta. Tá, mas Adão pecou, e aí? O que acontece? Romanos 5,12 fala: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E qual a morte que ele está falando? Morte espiritual. Por que todos os homens pecaram? Por causa da natureza. O homem deixou de ter a natureza de Deus e passou a ter uma natureza pecaminosa por causa da queda de Adão. Romanos 3,23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem peca por causa da sua natureza, por isso é preciso nascer de novo. Ou seja, tem que jogar tudo fora, fazer tudo de novo. É igual o carro que deu perda total. Joga fora, pega outro. Aquilo lá não vai servir mais para nada, não. Vai ficar todo capenga se você tentar arrumar ele. Efésios 4, 17, 19.
E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometer toda a impureza. É a natureza caída. Aqui em Efésios, Paulo está falando. Não falando dela, mas ele está listando ali as coisas que quem tem essa natureza pratica. Então, necessidade de justiça, já que acontece essa queda, Adão peca e todos os homens pecaram, ocorre a necessidade de justiça. E o que acontece na Bíblia? Existe a justiça provisória ou imperfeita e a justiça plena ou a justiça perfeita. A justiça provisória, ela vai usar o sacrifício de animal como um substituto do homem, enquanto na justiça plena o sacrifício é de um homem como substituto do próprio homem. O sacrifício é de um animal imaculado, enquanto na justiça plena é de um homem perfeito, um homem sem pecado. O sangue que cobria o pecado, ou seja, é como se fosse aquela sujeirinha jogada debaixo do tapete. Uma hora vai enchendo o tapete lá, né? Enquanto na justiça plena é um sangue que aniquilou o pecado de uma vez por todas. Ou seja, jogou fora no lixo mesmo. O homem continuava morto lá na justiça provisória. E na justiça plena o homem passa a ter a vida de Deus. Na provisória ele tinha a natureza caída. Enquanto na justiça plena ele passa a ter a natureza perfeita, semelhante à de Deus, novamente. E na justiça provisória, o que existia era a lei. Enquanto na justiça plena é a graça e a fé. E a gente está falando do que aqui? É a justiça do Antigo Testamento e a justiça do Novo Testamento. Aí a gente vai detalhar um pouquinho. Passou 2. A do Antigo Testamento. O centro dessa justiça é a lei. Ou seja, Deus ele faz uma aliança com o povo de Israel e entrega a lei ali para Moisés, né, os 10 mandamentos. E a partir dali, o povo começa a ter uma ideia do que é o certo e o que é o errado, né? No sentido expresso, né? Expressamente falando, está escrito, isso está errado. É uma instituição carnal. E qual que era o propósito dessa lei? Apontar o pecado. Ou seja, fazendo uma comparação, né, com o direito secular, nosso direito, o direito penal ele tipifica uma ação. Ou um ato, ou um fato, né? Ele fala o seguinte, matar alguém é um crime de homicídio. Aí o que acontece? As pessoas estão vivendo a sua vida, está acontecendo os fatos, e uma pessoa pratica um fato. E o que acontece? Naquele fato incide a lei jurídica, e a lei jurídica fala, isso é um crime. É um crime? Então a gente precisa imputar a essa pessoa uma pena para que ela pague. É a mesma coisa que a lei faz, a lei que Deus entrega. A lei, o que ela faz? O objetivo dela é apontar o pecado, é imputar o pecado, é falar, você está errando. Que, de certa forma, é algo melhor do que a pessoa viver errando e sem saber o que está fazendo, né? Alegando ali o desconhecimento. A lei ela veio para apontar isso, isso é pecado. Isso que você... E lá tem muitas coisas. É impossível, a Bíblia fala que é impossível viver conforme a lei. Ela tem muita coisa lá. E essa lei, ela é capaz de justificar o homem? Como eu acabei de falar, não. Ela não justificava o homem. Romanos 5:20 fala isso. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Ou seja, era só para apontar o pecado mesmo. Mas com qual objetivo? Isso. Não é só pela maldade, digamos, né? Nossa, você está errando. Nossa, como é que você é ruim? Não, a lei ela veio para apontar o pecado para quê? Para trazer uma consciência de necessidade de justiça aos homens. Ele vê, nossa, realmente, eu estou pecando e eu careço de arrependimento. Eu preciso me arrepender. E a gente vê isso, João Batista. João Batista ele vem a Jesus Cristo e ele faz o batismo de quê? De arrependimento. E Jesus batiza. Olha que interessante. A gente vai ver mais na frente o que isso significou. Jesus batizar, o batismo de arrependimento de João, mesmo sem ter pecado.
A gente vai entender por que ele fez isso. Por enquanto a gente vai ficar aqui em imputar. Então a lei ela imputa justamente para isso, para trazer essa consciência. O pecador necessita de misericórdia, trazendo a futura justiça. Ou seja, Jesus Cristo viria. E ele já sabendo da condição dele, ele olha para Jesus e fala, eu quero. Eu preciso disso. Os sacrifícios também da lei, da antiga aliança, ou do Antigo Testamento, eles prefiguravam a Cristo, ou seja, os animais que eram sacrificados, principalmente o cordeiro pascal, né? Ele simbolizava, né? Ele já era um presságio do que viria. Jesus Cristo, o cordeiro, que seria crucificado em prol, em benefício de todos os homens e todas as mulheres. É uma instituição que preparou o mundo para compreender o sacrifício de Cristo em favor de todos os homens, representando a graça de Deus para os arrependidos e para os crentes que desejavam um relacionamento com Deus, mesmo que imperfeito. Ou seja, na lei, as pessoas desejavam ter um relacionamento com Deus e aquele sacrifício ele era um paliativo para que ele pudesse ter alguma coisa, a presença de Deus habitar ali dentro da arca, para ele estar no meio do povo, ter alguma comunhão, mesmo que imperfeita. E o cordeiro pascal, o animal pré-ordenado para sacrifício, ou seja, preparado dias antes para que fosse sacrificado. E a gente vai ver Jesus Cristo é o cordeiro. E agora, justiça no Novo Testamento. O centro da justiça, que no antigo era lei, agora é Jesus Cristo. E é uma instituição espiritual. E assim como existiu o sacrifício na antiga aliança, existiu aqui também um sacrifício. O sacrifício de Jesus Cristo. Um justo fez-se pecado e maldito. Ele cumpriu definitivamente a lei, ou seja, ele foi o sacrifício perfeito, na mesma semelhança da pessoa que precisava do sacrifício, ou seja, o homem. E ele foi homem e perfeito, santo, sem pecado. E por isso que ele supriu a necessidade de justiça de Deus. Isaías fala que Deus, ele se agradou em moê-lo. Pode parecer estranho, né? Deus se agradar em moer o filho. Mas é porque ele sabia que ele estava sendo saciada a necessidade de justiça para que todos os homens fossem alcançados. De uma vez por todas. De uma vez por todas. Definitivamente. E a justiça do Novo Testamento ela vai ter 5 atributos. O primeiro atributo, expiação, o que significa levar o pecado embora, aniquilar, pregar na cruz. O Manassés Guerra usa uma analogia interessante que quando ele era pequeno, ele ia lá na padaria e o pai dele pedia para comprar fiado. Aí o padeiro já conhecia, o pai dele, aí botava no prego. Está devendo aqui. Aí botava lá no prego. Aí chegava no fim do mês, o pai dele fazia questão de ir lá pagar, pegar os papeizinhos lá e rasgar. Foi isso que Jesus fez. Ele chegou lá, botou no prego lá, rasgou tudo. De uma vez, aniquilou, para sempre. Ninguém pode mais vir cobrar essa dívida. O diabo vai tentar, ele vai jogar a mentira na nossa cabeça. Mas só que a gente não pode aceitar, a gente tem que estar renovando a nossa mente com a palavra. E a palavra está falando isso. Não há mais dívida, não há mais pecado. Foi aniquilado. Acabou, diabo. Hebreus 2,17. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Propiciação, outro atributo. Reconciliar o homem com Deus, aplacar a ira. A gente pode pensar a ira de Deus, né? Deus derramou a sua ira sobre o Egito e tal. Na verdade, a ira de Deus, eu pensava isso, né? Eu pensava, a ira de Deus, nossa, Deus ficou bravo, tacou um raio na cabeça lá do cabra lá. Mas não é isso, a ira de Deus, graças a Deus pelo rema, eu aprendi que a ira de Deus, ela é a justa consequência daquilo que foi feito, né? A ira de Deus é a justa consequência do pecado. No caso. E a justiça de Deus é que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade, Jesus Cristo. Essa é a justiça de Deus. Então, ali quando ele fala aplacar a ira, é isso. É para que nós, mesmo
né, inimigos de Deus, mesmo pecadores, a gente não colhesse a ira, né, a devida consequência do pecado. Por meio de Jesus Cristo, Ele nos salvou disso. Aplacou a ira de Deus nesse sentido. Ao qual Deus propôs a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Agora o próximo atributo, redenção. Comprar por preço e livrar da servidão. Do quê? Do quê? Do pecado, do diabo. Tito 2,14. O que se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Ou seja, redimido, remiu, redenção. Comprou, pagou o preço. Né? Foi lá na padaria, deu o dinheiro, pegou a dívida e rasgou. Essa é a redenção. Próximo atributo, a identificação. Aí aquele caso que a gente já falou, do batismo de arrependimento, por exemplo, de João. Jesus foi lá e se arrependeu. A identificação é se considerar como tal. Existe aí um exemplo, né? Um país hoje, né, na teoria internacional aí, um país hoje é considerado uma nação por conta da sua autoproclamação ali, né, da autorreconhecimento. Você pergunta para aquele povo, vocês são o quê? Aí eles falam, eu sou brasileiro. Então tá, então aí é Brasil. Agora, se você vai para um lugar dentro do Brasil, aí você pergunta, o que vocês são? Aí ele, nós somos franceses. Então tá bom, então vocês são franceses. Vai dar uma briga e tal, mas é só para a gente ter uma ideia assim, do que é isso. Identificar isso, identificar com aquele povo, é fazer parte dele, estar no meio dele. E aqui na Bíblia a gente vai ver sobre isso. Jesus identifica-se com o homem no momento do batismo de arrependimento de João, mesmo sem ter cometido pecado. Ou seja, Jesus vai lá e batiza nesse batismo e, para quem está olhando de fora, olha, pecador, está se arrependendo, está junto com esse bolo aí de gente pecadora, né? Foi contado com os transgressores, Isaías 53:12 também. Foi contado junto com os pecadores lá, se identificou com todo mundo, se fez como. Né? A Bíblia, a gente vê lá em Filipenses, se eu não me engano, né? Abriu mão da sua glória. Né? Tem a música, abriu mão da sua glória. E por aí vai. Eu sou baixista, gente, eu não sou muito bom de lembrar a letra, não. Abriu mão da sua glória. E semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e obedeceu até a morte na cruz. Parece uma decadência, né? Mas no reino de Deus ele é o que está sentado no mais alto. Então, para a gente aprender que no reino de Deus o maior é o que serve. Ele já disse. O menor é o maior. Identificação, vamos lá. Ele abriu mão de tudo isso, se identificou conosco. E o homem se identifica com ele. Né? No momento do batismo, nos identificamos com a morte e a ressurreição de Cristo. Ou seja, agora eu vou querer ser como Jesus Cristo. Como? Eu vou morrer para este mundo, para essa carne, e vou ressuscitar, nova criatura, um espírito recriado. Isso é simbolizado no batismo nas águas, por exemplo, né? Que você morre para o mundo e você ressuscita. A mesma ressurreição de Jesus Cristo. Então, a gente se identificando com isso, de uma vez por todas também. Eu me identifico também com Jesus. Morreu, ressuscitou, nova criatura. Substituição. Por fim, substituição. Tomar o lugar. E o que aconteceu, né? Ele foi feito pecado, feito doença e feito pobre. Vamos ver se a gente consegue abrir rapidinho nesses textos. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso
E o da doença agora. Isaías 53:4. Acho que a maioria sabe de cor. Que pelas suas chagas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. Por suas pisaduras, nós fomos sarados. Ou seja, ele levou a doença no nosso lugar. E foi feito pobre. 2 Coríntios 8:9. Pois, esse aqui. Isso mesmo. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vós tornasseis ricos. Reinar de vida. E o que foi essa morte de Cristo, né? Que a gente vê sobre isso, né? A vida inteira, né? Quem foi criado em igreja, então, nem se lembra a primeira vez que ouviu sobre isso. Eu falo por mim, eu cresci praticamente em igreja e sempre ouvi isso. Jesus morreu na cruz para nos salvar, perdoar os pecados. E eu tinha uma fixação em relação à morte física dele, o sofrimento físico. Nossa, que coisa, né? Ele foi por mim, sofreu e tudo mais. Mas depois, graças a Deus, vai chegando a revelação, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, né? E a revelação chegou em relação aos tipos de morte, né? Primeiro, a morte espiritual. Jesus passou pela morte espiritual. Porque quando ele é lançado sobre ele o pecado, a maldição, qual que é o salário do pecado? É a morte espiritual. Então, neste momento, Jesus estava separado de Deus, tomando o nosso lugar. Isso foi o maior sofrimento. Isso era o cálice do qual ele não queria tomar. Em Mateus 26:39. É separar de Deus pela primeira vez na existência, da eternidade, né? Porque eles são eternos. E ele naquele momento seria separado de Deus, deixar de ser um só. Hoje a gente casado, né? Quem é casado? O pastor Jason está aqui, o pessoal viajou, né? Já é um sofrimento, né? Uma tristeza, digamos, de estar longe, saudade. Imagina Jesus Cristo, né? Separando do Pai, que está junto com ele, é um com ele, pela eternidade. E não só isso, ele estava sendo lançado todo o pecado, ou seja, ele estava se fazendo pecador, inimigo de Deus. E por que a gente sabe disso, né? Lá em Mateus 27:46, no próximo capítulo, a gente vê que no Novo Testamento, Jesus Cristo ele sempre se refere a Deus como Pai. Lá em Lázaro, ele fala, Pai, eu sei que você sempre me ouve, eu estou falando só para o pessoal saber. Aí ele fala, porque meu Pai que está no céu, é sempre Pai, Pai nosso que estás no céu, eu sou filho de Deus. Nesse momento, ele se dirige a Deus como Deus. Deus meu, por que me abandonaste? Ou por que me desamparaste? Ele fala isso na cruz, pregado na cruz. E foi para o inferno. Porque quem está morto espiritualmente e experimenta da morte física, vai para o inferno. É o que a Bíblia diz, né? E ele foi para o inferno,